Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Oi, Rômulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tati. Quanto tempo não te vejo? Estamos aqui novamente para mandar o nosso recadinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos lá então, Rômulo. O aumento da tensão nos bastidores da guerra entre poderes da República. Ontem até teve um encontro entre o ministro-presidente aí do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar aí manter a harmonia entre os poderes. O que você traz para a gente nessa análise de hoje? Pois é, Tati. A gente, pelo menos nas últimas 2 semanas, a gente está tratando esse tema aqui. Ele ainda não saiu de pauta aqui dos bastidores de Brasília. É um tema que a gente busca sempre tentar trazer a melhor informação, a informação mais atualizada. Muito embora ele esteja dominando esse métier político aqui na cidade e, por sinal, no Brasil inteiro, muito embora isso aconteça, existem outras preocupações muito grandes aí na vida do cidadão comum. Embora isso aconteça, a gente também está aqui comentando. Olha, Tati, no dia de ontem, novos desdobramentos desta batalha, desta briga grande entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O Poder Executivo aí, o imbróglio envolve a questão do deputado Daniel Silveira. A gente comentou aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que o procedimento que analisa a questão da graça presidencial concedida ao deputado ainda não foi finalizado. Existem alguns procedimentos judiciais na relatoria da ministra Rosa Weber que ainda estão em análise sobre o ponto de vista da legalidade ou não do indulto, aliás, da graça presidencial. Nesse meio tempo, o deputado Daniel Silveira não utiliza mais, desde o dia 17 de abril, a sua tornozeleira. Ontem, então, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, aplicou uma multa de 405 mil ao deputado Daniel Silveira pelo descumprimento das medidas cautelares, em um novo embate, um novo capítulo dessa tensão entre os poderes, já que a graça concedida ao deputado foi vista claramente dentro do Supremo como uma afronta à decisão tomada na última semana. E nos bastidores, como você mesmo mencionou ontem, Tati, já se busca aí apaziguar esses tensionamentos. O ministro da Defesa esteve aí com o presidente Luiz Fux, o ministro do Senado, representando o Congresso Nacional, também esteve com o ministro Luiz Fux na data de ontem, para tentar encontrar caminhos de solução a essa crise. Muito embora isso ocorra pelos bastidores, me parece que o presidente da República não está muito disposto a distensionar esse embate com o Supremo Tribunal Federal. A gente até comentou nos últimos dias que essas questões eram um meio também de inflamar os seus correligionários e isso trazer aí um engajamento maior nas campanhas que estão já a pleno vigor desde o início do ano. Mas note, Tati, ontem mesmo, inclusive, o Supremo se manifestando numa situação similar à do deputado Daniel Silveira, também entendeu a primeira turma do Supremo a abrir processos criminais contra o senador Cajuru por ofensas contra deputados lá do estado de Goiás. Mas o assunto que levou à abertura desses inquéritos foi similar ao do deputado Daniel Silveira, ou seja, o senador Cajuru teria proferido ofensas em redes sociais contra alguns adversários políticos e também se levantou novamente a questão da imunidade parlamentar no exercício das opiniões e expressões por congressistas e reforçou o entendimento de que há limites nessa liberdade de expressão. E isso tem uma ligação direta com o julgamento, ou o caso do deputado Daniel Silveira, que ainda vai ser reanalisada a questão da graça, porque mostra o Supremo aí, ainda que num processo de fuga dessa batalha com o Poder Executivo, ainda mostra o Supremo Tribunal Federal firme nos seus posicionamentos, estabelecer limites entre aquilo que se determina como agressão, de fato, ou aquilo que está vinculado e amparado pelas garantias de imunidades parlamentares. Essas conversas aqui em Brasília continuam a todo vapor. A ideia dos militares, então,
é buscar esse apaziguamento até as eleições. O presidente já se manifestou no último final de semana, indicando que as urnas eletrônicas ainda têm problemas ou que há uma dúvida sobre esse processo eleitoral, inclusive dando a entender que as Forças Armadas poderiam participar do processo de contagem de votos. E foi exatamente isso que levou o ministro da Defesa ao Supremo para dizer que irá colaborar, que as Forças Armadas irão colaborar com o processo eleitoral, mas é claro que essas sugestões do presidente, de certa forma, beiram aí um determinado tipo de jogo político que se faz nesse ano. Enquanto isso, Tati, aqui em Brasília, a menos de 40 quilômetros da cidade do Plano Piloto, aqui do Eixo Monumental, as pessoas estavam brigando no mercado por causa de cebola, Tati. O quilo da cebola estava a 99 centavos e foi uma confusão lá, porque a inflação, o IPCA 15, chegou aí ao 8º mês seguido acima dos 12%. E esses problemas do dia a dia me parece que não estão sendo levados em consideração, e aqui a briga vai ser em torno de eleições, e aí a gente, pagando caro pelas coisas, está nessa expectativa de que os problemas da nação sejam realmente enfrentados. Não que este problema do jogo político não seja importante, mas, de fato, o que nos interessa aqui vem sendo negligenciado, infelizmente, Tati. Até o ministro Alexandre de Moraes se manifestou em um evento recente, dizendo que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Se manifestando sobre todas essas situações, sobre a postura desses políticos em redes sociais, principalmente, né? E é importante se fazer essa reflexão nesse momento em que nós estamos, né, Rômulo? Tati, veja que tudo tem relevância no momento de fato, tensionamento maior. As eleições vão se aproximando e a tendência, infelizmente, é que esses acirramentos se prolonguem. Hoje mesmo, por exemplo, já existem projetos e já tive propostas no Congresso de chamar o ministro Alexandre de Moraes para explicar o processo dos atos antidemocráticos, esse inquérito contra o deputado Daniel Silveira. O presidente Rodrigo Pacheco negou esse pedido da base do governo para convocar o ministro Alexandre de Moraes. Ontem mesmo, inclusive, negou esse pedido para ir ao Senado se explicar. Então, a tendência é que a gente vá ter novas colunas aqui nas quartas-feiras para continuar debatendo essas tensões que não tem, apesar dos esforços, não tem nenhuma previsão para se encerrarem, pelo menos até o mês de outubro, nas eleições presidenciais, Tati. Tá bom, Rômulo, muito obrigada pela sua análise sempre muito sensata sobre o que acontece aí nos bastidores de Brasília, compartilhando com a audiência da CBN Amazônia Belém. Muito obrigada, Rômulo. Muito obrigado, um forte abraço a todos, até a próxima quarta. Até a próxima quarta, Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira aqui com a gente na Conexão Brasília, trazendo os fatos, os bastidores, comentando, uma análise sempre muito crítica, muito real do que está acontecendo na capital federal. E o Rômulo citou aí a questão da cebola, né, o IPCA. Vou trazer aqui uma informação para vocês, que nos